Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo da Leitura. Eu sou o professor José Carlos e hoje eu trarei para vocês a minha análise do livro Deuterocanônico de Baruque, presente nas Bíblias católicas, ortodoxas e anglicanas. Mas antes de iniciar, gostaria de pedir para vocês que, se vocês apoiam esse trabalho, se vocês gostam, apreciam, deixem um like, deixem o comentário, deixem sugestões de livros para eu trazer para vocês, porque é muito importante, né, para o crescimento do canal, para que nós possamos crescer juntos em conhecimento. Muito bem, o livro de Baruque, ele trata-se de mais um dos 7 livros que estão presentes na Bíblia Católica e na Bíblia de outras igrejas também. Interessante aqui fazer uma observação. Eu estive fazendo uma pesquisa e algumas vertentes evangélicas, alguns institutos de pesquisa evangélicos, por assim dizer, estão já trazendo esses livros nas suas Bíblias em forma de apêndice ou anexo. Então eu achei muito interessante isso. Se a gente for pensar que Martinho Lutero, né, o reformador, ele colocava esses livros na Bíblia dele, só que em anexo. Então, isso é uma observação que eu acho bem pertinente, porque durante um longo tempo esses livros eles foram relegados de certa forma, né, ao ostracismo, eles foram de certa forma assim relegados ao esquecimento ou mesmo assim desqualificados pelos evangélicos, pelos protestantes, né? E o que acontece? Parece que está tendo um movimento, ainda que muito sutil, né, de releitura ou de aproveitamento desses conteúdos, né? Mas é claro, isso aí é uma outra discussão, não faz parte aqui. Bom, livro deuterocanônico, conforme eu disse nos outros vídeos, esse termo é um termo utilizado pela Igreja Católica para se remeter àquele conjunto de livros que foi canonizado pela segunda vez, ou seja, Deutero, o segundo, segunda vez canonizado, né? Canonizado em um segundo momento, canonizado novamente, nesse sentido aí. Então, os protestantes consideram como apócrifo, né? Não só o livro de Baruque, como todos esses livros que eu estou trazendo para vocês, né? Os 7 livros. A Igreja Católica considera como apócrifo outros livros, que são esses que eu pretendo trazer para vocês mais para frente, né? Que é uma coletânea de livros que são considerados pseudo-canônicos ou pseudo-epígrafes, né, pelos evangélicos. Então, quer dizer, esses termos, né, apócrifo, deuterocanônico, pseudocanônico, pseudoepígrafe, né, são termos controversos. O que é canônico, o que é deuterocanônico, o que é pseudocanônico, enfim, vai depender da vertente religiosa ao qual você segue, por assim dizer. Se a sua denominação considera esse livro como canonizado, como sagrado, como não inspirado, enfim. Eu vou partir de uma análise aqui, conforme eu disse na minha análise do livro do Eclesiástico, que é outro livro deuterocanônico, barra apócrifo, que é um livro que traz partes inspiradas, traz partes que são filosofias dos homens, bons conselhos, né, bons conteúdos de serem lidos, né, conteúdos edificantes, assim como um livro de desenvolvimento pessoal, um livro de filosofia, né, pode ser encontrado também, né, dessa forma. E conteúdos não inspirados. Conteúdos que a gente, pelo menos eu realmente, eu tive esse entendimento endossado ao ler esses livros. Tem conteúdos aqui, tem passagens que eu realmente não considero inspirados e nem edificantes. Né? Na análise que eu fiz do livro do Eclesiástico, eu até apontei, né, algumas passagens lá que eu considero como não inspiradas. Né? Essa é a minha base. Né? Então, a partir daqui, eu faço uma análise. É interessante observar que eu fiz uma pesquisa em vários canais do YouTube e mesmo em sites, né, em outras plataformas, e eu sempre encontrava duas posições, né? Aqueles que consideram esses livros como sagrados e inspirados e aqueles que não consideram como inspirados, que rechaçam-nos completamente, né? E eu não encontrei essa visão que eu pretendo trazer para vocês. Então, qual que é a minha contribuição? É exatamente essa, é considerar partes dele como partes valiosas, partes que são palavras de sabedoria humana e partes que podem ser descartadas. Bom, tendo feito essa pequena introdução,
esse breve apanhado a respeito da teoria sobre a qual eu vou abordar essa obra, eu vou entrar então no livro de Baruque, né? Trata-se de um livro escrito naquele período do cativeiro na Babilônia, quando os judeus tinham sido levados cativos por Nabucodonosor, né? Então é um livro que na Bíblia Católica ele se situa logo após o livro de Lamentações, que é atribuído a Jeremias, né? Também tem uma discrepância aí, né? Tem uma controvérsia em torno se foi Jeremias mesmo ou não que escreveu o livro de Lamentações, mas aí já é um outro assunto, né? Então Baruque, na verdade, ele era um escriba, né? Um escriba de Jeremias. Então, o teor é muito parecido com o teor de Lamentações, ou até mesmo o final de Jeremias. De modo que eu não vi muitas coisas aqui que esse livro acrescenta ao próprio livro de Lamentações. Assim como acontece com os outros livros deuterocanônicos, eles não acrescentam nada em relação àqueles livros que todos consideram como sagrados trazem. Então, se você lê o livro de Lamentações e você lê o livro de Baruque, parece que está trazendo mais ou menos a mesma coisa. Até mesmo porque trata-se de um mesmo momento, de um mesmo assunto, de um mesmo contexto, né? Então, o Baruque, ele fez com que esse livro fosse lido, né, aos que residiam em Babilônia, às margens do rio Sode, desde os mais simples até os mais elevados. Então todos se puseram ali, né? E esse livro aqui traz diversos conceitos, ele fala muito, né, do porquê o povo foi levado cativo, dos castigos do Senhor, né, de como o povo de Israel ele se apostatou, indo adorar falsos deuses. Interessante que esse conteúdo da idolatria é um conteúdo muito presente nesses livros deuterocanônicos, né? Aqui eu faço um parênteses, é interessante isso, que é um conteúdo que é muito endossado, né, não só em Baruque, como nos outros também, né? Depois ele traz aqui uma oração aos exilados, né? E ele vai trazer de novo aquela questão da sabedoria como sendo o único caminho que conduz à salvação. Novamente, o que é a sabedoria para esses autores? A sabedoria é o temor do Senhor. Novamente, aquilo que está em Provérbios, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que ele vai falar? Que é você pautar a sua vida mediante as leis de Deus, né? A lei revelada a Moisés. Então ele vai de novo trazer lá em memória, né, as leis dadas por Deus a Moisés, não deixar com que o povo adore falsos deuses, enfim, toda aquela questão novamente da apostasia do povo de Israel indo adorar, né, deuses estranhos, né, ou deuses estrangeiros, vem aqui. E no último capítulo é uma carta de Jeremias aos cativos, né? E essa carta de Jeremias, aqui o próprio comentarista dessa versão da Bíblia Ave Maria coloca que em algumas, ele não tem nada a ver com o livro de Baruque, ele é um outro conteúdo, mas assim, com uma forma de deixar mais conexo, né, mais compacto, vamos dizer assim, a Bíblia então apresenta como sendo o capítulo 6 do livro de Baruque, uma carta de Jeremias intitulada Carta de Jeremias aos cativos, né? O título é essa mesma, Carta de Jeremias aos cativos. Qual é a temática? Novamente a idolatria, não adorar os deuses da Babilônia, né? não seguir. Ele vai fazer uma série de demonstrações aqui, muito parecida com a demonstração de Salmos, né, que tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheiram. Ele não usa essas palavras, né, mas fala, por exemplo, né, a língua desses deuses é polida por um artista, mas apesar de dourados e prateados, são falsos, incapazes de falar. Né? Ele vai falando um monte de coisa, né? Podeis, portanto, reconhecer que não são deuses, não tenhais, portanto, respeito algum para com eles, enfim. Né? Eu considero realmente uma leitura proveitosa. É uma coisa que não acrescenta, não agrega muito em relação ao que já está nos livros que são aceitos como sagrados, canônicos, né, por todas as denominações. Talvez seja esse um dos motivos pelos quais não aparece na Bíblia de muitas igrejas e que até dentro da minha vertente religiosa, né, Joseph Smith coloca como sendo leitura proveitosa. Se beneficiará desses livros aqueles que tiverem uma iluminação, que foram iluminados pelo Espírito Santo. Portanto, essa é a minha análise que eu trago para vocês. Se vocês gostaram, deixem um like, deixem um comentário, sugestões são sempre muito bem-vindas, críticas construtivas também, e muito obrigado.